Entre Mares Cast. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, educação financeira, liberdade, prudência e a ordem interior. Lá na Ética a Nicômaco, de Aristóteles, ele descreve a virtude da liberdade, que é a capacidade de usar os bens materiais como medida e finalidade correta. Então, como deve ser a nossa relação com as coisas materiais? Propriamente, vamos falar sobre o dinheiro. E aí, essa conversa está comigo, que eu sou a Júlia, mas também a Laura e nossas convidadas a Paola e a Bruna, que também estavam em outros podcasts. Laura, fala um pouquinho aí de ti, você já pode apresentar as meninas também. Claro. Eu sou publicitária, participo no Entre Mares e estou aqui como curiosa para aprender mais sobre essa relação com o dinheiro, com a Bruna, que é especialista na área, a Paola, psicóloga. E acho que eu já vou emendar na primeira pergunta, depois vocês se apresentem, meninas. Por que o dinheiro toca tanto na vida interior das pessoas? Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou advogada tributarista e contadora. Trabalho bastante com essa parte contábil, vamos dizer assim, do dinheiro, mas acho que aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa parte interior do dinheiro, da nossa administração do lar, né? Querendo ou não, é um pouco o que nos compete enquanto cristãs, enquanto mulheres, de fazer esse nosso trabalho na parte de entender e, enfim. Se relacionar bem com os bens materiais, né? Isso, se relacionar bem. Boa. Por que o dinheiro toca tanta virtude? Porque no momento que a gente decide consumir alguma coisa, o dinheiro é feito para ser consumido, né? Primeiro de tudo. Ou a gente vai consumir ele agora, ou a gente vai consumir ele no futuro. Mas não existe nada para fazer com o dinheiro além do consumo. Então, o que a gente pode fazer é exercer melhor o nosso consumo. Acontece que no dia a dia, quando a gente vai exercer o consumo, a gente não vai tomar uma decisão fria e racional. Essa nossa decisão sobre o consumo, ela sempre vai ser uma decisão do momento. A gente tem que decidir agora. E na hora do momento, vai depender muito de como está a nossa vida interior, a maneira como a gente vai tomar essa decisão. Por exemplo, se eu valorizo mais o conforto, se eu estou precisando chegar mais rápido em casa, eu vou pegar um Uber em vez de pegar um ônibus. São pequenas decisões assim, que elas vão ser menos racionais do que o que a gente acha que é no momento que a gente está montando um orçamento. Elas são muito menos racionais. Então, lidar com o dinheiro passa muito por lidar com o nosso exercício de temperança, de saber o que é importante para a gente, se conhecer, valorizar o que a gente acha que deve ser valorizado, porque às vezes a gente acha que a gente valoriza determinadas coisas, mas no momento de decidir, a gente percebe que a gente não dá tanto valor assim, porque a gente não está decidindo por aquelas coisas. Coloca o dinheiro como um fim, não como um meio, né? Perfeitamente. Então, assim, quando eu estou decidindo, se eu digo que eu sou uma pessoa que valoriza passar tempo com meus familiares, mas eu estou economizando no momento de comprar um presente, ou de fazer alguma coisa assim, ou de dar uma festa. Eu vou deixar de dar um jantar lá em casa para economizar e vou sair com os amigos. Eu não estou valorizando, eu não sou uma pessoa que valoriza meus familiares. No momento que eu estou tomando as decisões, eu vou refletir exatamente aquilo que eu valorizo. Então, é importante a gente se observar e entender quais são as virtudes que a gente... Por causa de uma desordem interior, você acabar usando mal o que você tem ali no seu dinheiro e não consegue consertar depois. No caso, você até... puxa, é importante dar um jantar, é importante. Eu sei que é importante, mas agora eu já fiz errado antes. Já gastei mal antes, né? Já percebeu essa situação na sua vida também, Paula? Assim, de como a sua vida interior, se ela tá bem ordenada, flui bem com dinheiro também, se não tem algum problema ali. Ou dos pacientes também, né? Nos pacientes, que você atende, Isso. Então, eu sou a Paola, sou psicóloga, como as meninas falaram, e acho que a nossa relação com o dinheiro tem muito a ver com a virtude da ordem, né, Bruna? Me corrige se não fizer sentido. Mas a partir do momento que a gente entende para que o dinheiro serve e que a gente define as prioridades, a gente consegue gastar com o que precisa sem culpa, né? Sem ficar assim, nossa, mas aqui não, mas isso era necessário. E, ao mesmo tempo, fazer as reservas também que são necessárias, que são prudentes, enfim. E da generosidade também, né? Saber quando... Eu acho que muitas virtudes estão relacionadas, porque aí que tem o orgulho, pode também, puxa, a pessoa não consegue... vaidade. Se for pensar, todas as virtudes, o que tu acha? Tá tudo muito relacionado. O dinheiro, ele é diretamente relacionado à nossa vida interior, justamente por uma coisa que comentaste, que toda escolha implica uma renúncia. Então, se eu exerço meu consumo, o dinheiro é alocado.
Então, se eu coloco o dinheiro aqui, eu não posso colocar o dinheiro aqui. Ele é alocado nos lugares. Ele não é uma coisa que entra na nossa conta e depois ele sai. Ele foi alocado para alguma coisa. A gente só precisa entender se a gente está alocando esse dinheiro da maneira correta. Isso vai muito a ver, vai ser muito a ver com o que a gente tem dentro da gente sobre como é a maneira correta. E como vocês veem a relação do mundo, de uma maneira geral, assim, com o dinheiro? Olha, Principalmente com as virtudes, né? eu acho que o vício ele vai estar sempre no excesso ou na fraqueza, né? Eu conversando com uma mãe também, que ela fala muito da educação financeira, ela falou, tem problema quando tem excesso de dinheiro e tem problema quando tem pouco, né, escassez de dinheiro, assim, a gente vê esse... Então, acho que no mundo eu observo isso, tanto em lugares que há muito dinheiro, tem problemas, a gente tem que... Se a gente tem uma vida bem ordenada interiormente, ela vai estar tudo vida bem. rica. E seja com muito dinheiro, ou seja com pouco dinheiro, né? E isso me chama a atenção porque, no que a gente estava falando, a vida interior, ela passa também muito pela inteligência, né? E aí a gente ter essa percepção de que quando você aloca o dinheiro, e eu falo isso porque eu também tenho dificuldades, tá? Às vezes parece uma prisão, mas como entender Se isso como uma desprender liberdade, disso, assim, na verdade, né? Por que quando você faz uma escolha, você não tá se prendendo, você tá sendo livre? É isso que o que você acha, assim? Porque as escolhas elas vão ser feitas de qualquer maneira. A única diferença é que você está fazendo a escolha, você está agindo intencionalmente em relação àquela escolha. Com consciência ou sem. Com consciência. Mas a escolha vai ser feita, o dinheiro vai ser alocado de alguma forma. Então, quando tu escolhe tomar as rédeas e escolher como vai usar, alocar esse dinheiro, isso independe de renda, assim, isso é questão toda pessoa vai ganhar uma quantidade limitada de dinheiro na vida, que a gente não sabe qual que é, mas ela vai ganhar essa quantidade limitada de dinheiro na vida. Então, faz sentido tu fazer escolhas conscientes voltadas a como administrar melhor essa quantidade limitada. Porque ela vai ser administrada de alguma forma pelas situações. Você usando inteligência ou não, né? Você usando bem ou não. Se não planejar antes, talvez a decisão vai ser baseada na emoção, né? E aí, nisso, a gente não tá agindo de forma livre, a gente tá agindo pelo nosso impulso, pelo nosso lado mais animal, digamos assim. Sim. Eu acho que, de alguma forma ou de outra, sempre vai ser baseada pela emoção, sabia? Mas eu acho que depende muito de como a gente tá educado em relação às nossas emoções. Interessante. E coerente. Quanto a gente conhece as nossas próprias Porque a gente emoções. não vai deixar de ter emoções, Perfeito. certo? Mas, entendi. Isso vai para uma outra questão, que é por que a falta de educação financeira, ou por que é importante ter educação financeira e por que a falta dela vai gerar problemas como ansiedade, depressão, enfim. Olha, o que eu mais vejo, assim, quando as pessoas vêm me perguntar, enfim, é que eu não consigo olhar minha fatura do cartão antes do mês acabar, porque eu tenho certeza que vai estar muito pior do que eu imagino. E, enfim, eu acho que quando a pessoa deixa as coisas serem decididas por ela está abrindo mão do controle da própria vida em relação a tudo. O dinheiro é só um reflexo dessa questão. E quando isso acontece, natural que a pessoa vai se sentir com essa sensação. Eu vou saber passar a bola para psicóloga, mas a sensação que dá é justamente essa angústia, assim, de, poxa, eu não estou decidindo as coisas, elas estão acontecendo, sabe? Porque vários gastos de R$50, por exemplo, logo chega em 1.000, em 2.000, em 3.000, né? Então, às vezes, se a pessoa não para olhar para aquilo, ela vai se assustar com o que chega no final. E aí tem essa questão da evitação, né? Às vezes, por medo, a gente não para olhar o problema, mas se eu não parar para olhar o problema, eu não vou conseguir resolver. Então, preciso entender como que está sendo gasto para poder agir com mais consciência, que acho que é o que a Bruna está falando, né? Tu acha que a ansiedade é um sintoma que tem uma mudança aí? Sim, porque tem uma evitação, né? Tem algo que eu tenho medo e eu não quero olhar. Mas aquilo, eu tô pensando sobre aquilo. Então, fica uma ansiedade ali de pano de fundo. Então, Que você pode resolver, teoricamente... se eu resolver encarar o problema, não, eu tenho X recursos, X necessidades, eu vou, a partir do momento que eu tenho um certo controle sobre aquilo, que também não pode ser demasiado, né? Nem pro excesso. Seja para quem gasta muito ou para quem é avarento, ou né? para quem é avarento. Porque também a gente troca tempo por dinheiro, né? Eu penso muito isso, assim. Sim, A gente 100%. faz as escolhas, então, às vezes, eu posso fazer um trabalho X, mas eu tenho que passar o final de semana com a minha família, ou vou fazer um trabalho que vai me dar X de dinheiro.
esse X dinheiro é necessário para minha família, né? Nesse momento eu preciso. Ou não, é só para eu acumular mais e eu vou estar deixando aqui de fazer algo que é importante, né? Então, Essa questão do tempo ser dinheiro, em maior ou menor grau, muitos educadores financeiros vão falar assim, não, porque tem que fazer o teu dinheiro trabalhar sozinho. Não existe isso. Assim, no máximo, tu tá diminuindo a relação entre o tempo investido e o dinheiro. Mas, de alguma forma, o dinheiro sempre vai estar relacionado ao tempo. O protagonista tem que ser você, não... Oi? O protagonista tem que ser Então, você, sempre... né? Sim, Tá relacionado a algum trabalho humano. Sempre está relacionado Tem que ao... trabalhar. E mesmo que seja um investimento, você vai ter que parar para olhar aquilo, né? Ver Algum que se tipo tá de funcionando trabalho. bem. E esse dinheiro do investimento, ele é fruto do tempo também. Sim. Ele chegou de algum momento, tu exerceu um tempo para adquirir esse dinheiro. Então, assim... Então, pra você se sentir livre, não ansioso, qual é a receita? Como é que a gente, assim, existe uma ordem de prioridades, alguma coisa que nos faça ver o dinheiro com a lente correta, assim? Olha, se eu pudesse dar só uma dica, a gente precisa nos conhecer primeiro. Pegar, assim, dar uma olhada nos gastos e com honestidade, é realmente olhar para os números e entender o padrão do nosso consumo. Porque o consumo, ele acontece. Não tem como... Então, a gente precisa entender primeiro qual que é o nosso padrão, entender se a gente precisa corrigir esse padrão e no que a gente precisa corrigir esse padrão. Porque se eu percebo que o meu consumo aumenta quando eu tô, sei lá, quando eu tô triste, eu preciso entender primeiro qual que é o meu padrão. Quais são as coisas que eu priorizo? Eu priorizo conforto, eu priorizo tempo, eu priorizo, sabe? O que eu priorizo? Eu priorizo meus estudos, eu priorizo estar com meus amigos, com a minha família. Entendendo o que tu prioriza, quais são as suas escolhas que tu tens tomado, tu vai pensar assim, poxa, é isso mesmo que eu quero priorizar? Eu tô dando o devido importância para aquilo que eu quero dar? E aí só então que tu começa a fazer o planejamento financeiro. Mas primeiro, nada tem como começar sem antes ter essa dissecação, assim, essa anamnese de como a gente funciona mesmo, sabe? Muito legal. Sim, meu pai, ele dava uma dica assim muito simples, que é você divide uma folha, as entradas e os gastos, e aí você vai saber onde é que tá sobrando ou faltando, né? Uma conta simples que precisa bater. Se tiver em excesso, bom, tá entrando demais, eu não tô gastando, também tem um problema, né? Sim. Se tá gastando demais e eu não tô recebendo, eu preciso entrar num equilíbrio. Acho que o dinheiro é sobre isso, né? Ter um equilíbrio, uma questão saudável, um relacionamento saudável com o dinheiro. Ele de servir, né? temperança. Eu achei muito legal que você falou que tudo que você falou com relação a como eu vou usar o dinheiro, você falou com relação a pessoas, né? Os meus amigos, meus familiares, meu tempo com tal pessoa. E é isso, eu acho que a gente entender que os bens materiais devem servir ao ser humano, né? Sim. É uma maneira de tu cuidar das pessoas que te amam também, né? O dinheiro. Porque, querendo ou não, se tu guarda ele para consumir tão depois, que tu chega a falecer e deixa para teus filhos, também é uma maneira de estar cuidando da família, sabe? Apesar de tu ter escolhido consumir ele lá no futuro, tem gente que vai priorizar isso. Tem gente que, não, o meu objetivo de vida é deixar uma vida confortável para os meus filhos, porque eu não tive uma vida confortável. É a meta. Enfim, são escolhas, sabe? O importante é tu conhecer quais são as escolhas e ver se tu tá agindo de acordo com elas. Ter consciência delas, eu acho, né, Bruna? Porque uma coisa que eu vejo muito no consultório, às vezes, é a pessoa pensa que tá fazendo, que vai ter um realmente. resultado X, É isso. mas, na verdade, o que tá acontecendo é outra coisa, né? Então, ela se preocupa tanto com os filhos, por exemplo, e pensa em deixar uma herança para os filhos, mas, às vezes, os filhos estão ali com uma necessidade imediata, que gostariam mais de poder usufruir de algo ali enquanto a pessoa tá viva, de ter uma Então, companhia, às vezes- um conforto. Então, Sim, desculpa interromper. Às vezes não é o filho que ela tá pensando, sabe? Então, é isso, fazer um olhar... ter consciência, é né? isso. O autoconhecimento, acho que faz muito Perfeito. sentido. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas a primeira etapa seria o autoconhecimento. Legal. Sim, Sim. E aí você seguir, acho que aquela da virtude da ordem, né? Os 5 ali, que a gente sempre pensa, né? Que Deus em primeiro lugar, a família, o trabalho. Aí depois a gente pode pensar no social, assim, nas outras pessoas, os amigos. E ainda tem mais um pra... Então, calma aí, vamos ver se eu peguei todos. Deus, família, trabalho, aí o social, que seriam as pessoas, vida social, os amigos. E por último ainda seria a questão, assim, da caridade, né? Quem que eu posso ajudar que não está perto de mim, mas que eu sei que sofre, que precisa. Então, alguma entidade de caridade, então mesmo assim, tem pessoas próximas também, enfim, essa parte, assim, de caridade, né?
E uma mesma amiga minha falou também, né? De você tem que vestir primeiro sua máscara, que nem de oxigênio, e depois vai ajudar o outro. Então, assim, né, a gente precisa estar muito bem. Tem pessoas que têm, eu quero muito ajudar, mas nem conseguiu ainda se estabilizar, né? Então, a partir do autoconhecimento, eu acho que ver essa vida interior aí bem organizada, nessas esses 5 níveis que o Padre Fausto que fala isso no livro dele da Ordem. Eu achei, nossa, muito legal. Gostei muito. Alguém quer fazer mais algum comentário, assim? Acho que era isso. É isso. Então, vamos ficar com nossa logo mais... Esse aqui sempre é uma extensão de uma tertúlia, né? A gente sempre tem uma tertúlia sobre o tema, e aí a gente vem aqui conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu sei que vai ter mais conteúdo sobre isso lá no Entre Mares, mais meninas falando sobre educação financeira, e aí fiquem atentos para mais conteúdo.